Perfeito, Fernanda. Então, tudo contigo aí. Primeiro, boa noite. Eu quero dar boa noite a todos, agradecer a todos pela presença e principalmente ao Alexis, que é meu ídolo na execução, planejamento, organização, produção. Bens a Deus. É rápido e faz tudo muito bem feito, dá um ânimo de trabalhar com ele. Alex, eu preciso de mais Alexis na minha vida. Obrigada pelo convite mais uma vez, viu? E está incrível, toda a produção, tá? Muito obrigada, de verdade. Quando ele me convidou, eu me senti desafiada, porque quando fala, né, planeta geracional, de cara, a gente já pensa muito, eu mesmo sempre fiz muitas essas associações dos planetas geracionais com coletivo, com acontecimentos que mexem com o rumo da humanidade, e aí acaba que a gente associa um pouco com a astrologia política, com essa parte de mundial, que não é minha área de experiência, não é a área que eu trabalho, não é aonde que eu vejo a astrologia acontecendo, eu vejo, sim, eu estou acompanhando. Só que eu tenho o Sol a 0 de Aquário, e a Vênus a 29 de Capricórnio, e Marte a 2 de Leão. Então, eu agora estou vivendo trânsitos pessoais de Plutão, 0 de Aquário, assim, enfim, muito profundos. E eu falei, gente, eu tenho que participar disso, levando esse assunto, porque eu estou vivendo na pele esse acontecimento, eu estou vivendo na pele o que é um campo plutoniano, né? Porque eu vejo muito que os trânsitos, eles são estímulos energéticos, né, que a gente vivencia no mapa, que podem ser vistas também como atualizações, no caso seriam atualizações plutonianas, mas é como se naquela área da vida que a gente vivencia um trânsito, criasse um campo mórfico análogo à energia daquele planeta. E a gente vai vivenciar, acessar essas informações desse arquétipo, ou através de estados de espírito, ou acontecimentos dessa natureza plutoniana, ou através de pessoas e circunstâncias que materializem, né, a expressão dessa energia, dessa força arquetípica. Então, e um dos motivos que eu quis fazer sobre esse tema, né, que são trânsitos de Plutão, como que a gente pode sentir isso mais a nível pessoal, um planeta que é tão geracional, que é um planeta que ele é tão, como vocês falaram muito bem ontem, antes de ontem, o ego-identidade, que mata o ego-identidade. Então, às vezes, é até difícil, por se tratar de um planeta conhecido como inconsciente, a gente conscientemente, durante os trânsitos, acessá-los. Só que nada é por acaso, eu também estou numa fase que eu estou atraindo muita gente com trânsitos importantíssimos de Plutão. E quando eu falo, o que são trânsitos importantíssimos de Plutão? É óbvio que, como é um planeta geracional, é um planeta que, inclusive na astrologia esotérica, é chamado planeta do destino. É claro que afeta todos, só que dependendo do mapa, você vai sentir aquilo de uma maneira totalmente diferente. Como, por exemplo, eu estou sentindo agora, todo mundo que tem o Sol a 0, a 1, a 2 de Aquário, a 29, 28 de Capricórnio, ou, né, Leão, Touro, Escorpião, também tá sentindo esse trânsito. Então, um trânsito forte de Plutão, ou então direções de Plutão, alteram drasticamente a vida das pessoas. Plutão, ele é conhecido como o planeta do inconsciente, né? Ele tem uma ação muito profunda em nível pessoal e nível coletivo. Por onde o Plutão passa, ele aponta os aspectos sombrios que precisam ser encarados, destruídos e transformados. Aqui eu estou falando da mitologia da Fênix, que nos leva a fundo em algumas temáticas, mas se você for olhar na mitologia, existem vários mitos que fazem analogia com Plutão. Eu fico até com vergonha de falar sobre mito, que o meu professor de mitologia aqui na frente, mas, enfim, além do mito da Fênix, tem o rapto de Perséfone,
Tem, como é que fala, como é que pronuncia, Alexis? Ereshkigal, eu não sei falar, eu sempre erro o nome dela, mas que é também um mito de quando vai no submundo e tem que entrar em contato com a sombra, com a luz, com as sombras, com as trevas, para conseguir sair renascido. Tem o mito também da Indra. Então, o Plutão, ele sempre leva a fundo nas temáticas, para que, como se a gente tivesse que atravessar, né, os pântanos, precipícios, profundezas para renascer das cinzas. É um planeta geracional, como eu já falei, então ele fica muito tempo no mesmo signo. Muitas vezes, como ele é um planeta, eu penso só, o Plutão é o planeta que está mais distante do Sol. O Sol é a consciência, o Sol é a luz. Então, Plutão, nessa distância do Sol, ele mostra exatamente a dificuldade de acessar a consciência, do enxergar. O Plutão, as mudanças de Plutão, aonde passa Plutão, as mudanças acontecem de uma maneira intensa, febril, radical, dramática, sempre acompanhado de uma crise. Então, quando você fala de Plutão, tem palavras, né, chaves de Plutão, que tem a ver com sombras, pulsões, tabus, compulsões, segredos, crises, mortes, desapego, empoderamento, aprofundamento, investigação, crises, inveja, ciúme, subterrâneo, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Então, as mudanças de Plutão, quando vem esse campo plutoniano, alguma coisa, ou na vida da pessoa, ou na vida de um país, ou de uma cidade, ou de uma empresa, é retirada, subtraída. E aí, o aprendizado é aprender a viver, primeiro é aprender a sobreviver, para depois aprender a viver sem aquilo que existia antes. As mudanças de Plutão, elas nos impelem a descobrir, como se fosse assim, dentro da vida, o útero onde ela guarda e germina sementes de nossas vidas, onde todo o processo vital é recuperado. Então, são mudanças que se processam no mais profundo oceano, no escuro, no fim, no limite, no umbral dos fins que abrem para novos começos. Então, as mudanças que ocorrem durante o trânsito de Plutão, elas são feitas, né, elas se dão no limite, onde a vida se encontra o mais próximo possível da morte à morte da vida. Então, sempre tem aquela finalização, sempre tem aquilo, um desapego psíquico, algum processo de finalização, que vem com uma crise, né? Mas é um potencial, tem muita seiva, tem muito potencial de mudança. E essas mudanças plutonianas, porque quando a gente fala de mudanças, eu vejo muito assim, igual a Alexis falou no primeiro dia, né? Urano, Netuno e Plutão, eles são planetas geracionais que trazem as mudanças no rumo da humanidade. Só que as mudanças que esses planetas fazem são de maneiras diferentes. Por exemplo, com Plutão, são rupturas, né? Imprevistos, uma energia disruptiva, é como se as coisas fossem retiradas. Com Netuno, é como se as coisas fossem acrescentadas e remisturadas. Com Plutão, coisas são eliminadas, destruídas, e outras que estavam perdidas ou amortecidas são recuperadas. Então, é sempre um renascimento e uma regeneração que vem de um processo de perda, de desapego. Às vezes, coisas do passado que faziam parte da história, da trajetória do sujeito, que perderam força no meio do caminho, podem ser recuperadas. Isso também pode ter muito a ver com forças que estavam na reserva,
que estavam escondidas, não é à toa que Plutão rege tudo que é subterrâneo, né? Os minérios, as pedras preciosas, petróleos, os recursos que estão embaixo da terra. O que é importante a gente saber, sem querer fazer alarde, porque muitas vezes, como eu falei, isso pode se dar no nível psíquico. O que eu não acho que seja mais simples do que se for no nível físico, porque trânsitos potentes de Plutão são dilacerantes, mas trazem um poder que vem daquele desapego daquela finalização. É como se fosse um poder que só é acessado porque tem aquela perda, porque tem aquele luto. E sempre, né, as agências, as mudanças agenciadas por Plutão começam por um estágio de destruição. Primeiro são forças que às vezes não são utilizadas previamente, ou então não foram gastas, que podiam estar na reserva e que foram poupadas da destruição, que podem ser utilizadas para operar esse renascimento, ou de uma empresa, ou de uma pessoa, ou de um relacionamento, nesse processo de mudança. Aí, só para dar uma prévia, eu vou ter que dar uma reduzida, eu tinha preparado uma aula, mas em 1 hora não vai dar para falar tudo, e até porque os meus colegas estão falando muito bem de assuntos que eu já falaria. Por exemplo, Plutão em Aquário, o que esperar, então eles estão falando isso muito bem. Então eu vou pular para essa parte do trânsito de Plutão nas casas, porque não são poucas casas, e para dar tempo de eu falar tudo, e se eu puder responder dúvidas. Plutão é um planeta das profundas transformações. Então, a casa do mapa, onde ele passar, ele vai nos convocar a mergulharmos nas nossas sombras. Estando em Aquário, muitas vezes as sombras coletivas individuais vão se confundir. O Plutão em Aquário, ele traz muito também aquela compreensão, a necessidade da compreensão, que quando você acessa e compreende o lado obscuro da sociedade e você entende que você é parte de um todo, que a gente vive, são vários sistemas dentro de um sistema maior, e eu vejo claramente que a soma das partes é muito maior, o todo é muito maior do que a soma das partes. Então, é só quando a gente compreende o lado obscuro da sociedade, de nós mesmos, é que a gente consegue produzir uma integração verdadeira, alcançando a inteireza. Então, esse ano, que vai começar agora, esse novo ciclo de Plutão em Aquário, como os meninos falaram, é algo que a gente não consegue nem imaginar do que se trata. É algo que vai mexer de uma maneira que, às vezes, a gente não tem nem memórias e recursos mentais para conseguir definir, mensurar o nível da profundidade das transformações que a humanidade vai viver. Então, a gente tem que considerar, dentro de um contexto coletivo, que a humanidade, o coletivo, tudo está passando por uma mudança apocalíptica, uma vez que Apocalipse tem muito a ver com revelações, com muitas coisas que estavam ocultas que vão vir à tona. Como que a gente tem que pensar nos trânsitos de Plutão da casa? Dentro desse contexto social e coletivo, como que, por exemplo, Plutão na casa 1, como que o meu eu, a minha imagem, a minha autonomia, as minhas iniciativas vão passar por essas transformações desse trânsito. Então, quando a gente fala do Plutão na casa 1, a casa 1 é o eu, né? A casa 1 é o eu. Sou eu no mundo, é como eu inicio os meus processos, é o corpo físico, mas mais do que o corpo físico, são as atitudes, os comportamentos da pessoa. Então, quando o Plutão transita na casa 1, toda a nossa maneira de ver o mundo, ela passa por uma transformação. E, normalmente, essa transformação,
ela começa através de crise, ela começa lá na casa 12, porque, assim, é o círculo, né? Não tem como. Então, na casa 12 já começam processos, eu falo que todo planeta que passa pelo ascendente, o problema é que ele veio da 12. Então, quando ele aparece no ascendente, ele materializa, se torna visível, aquilo vem, individualiza, e toda a nossa maneira de ver a vida se altera. A nossa noção do eu se transforma radicalmente. E aí a gente pode sentir isso como? No nosso estilo pessoal, na nossa abordagem de vida. É como se tudo começasse a ser matizado pelaquele campo plutoniano. Então, no nível psíquico, podem vir, né, facetas ocultas da nossa personalidade que vem à tona, a gente tendo que enfrentar aspectos da nossa natureza que a gente não conhecia, mas mais profundo, eu sigo muito essa linha psicológica, conteúdos inconscientes emergem, partes nossas, impulsos destrutivos, ou muito plutonianos, raiva, ciúme, inveja, necessidade de controle, manipulação, poder, tudo isso, de certa forma, desafiando a nossa autoimagem. E é muito impressionante que se o eu, é como se o nosso eu interior tivesse pedindo que a gente explorasse as novas formas de sentir a vida e de expressar a vida. E quando a gente não toma essa consciência, acontece algo. O ambiente nos força a passar por isso. Isso aí isso pode acontecer de várias formas, vindo pelo trabalho, vindo pelo falecimento, pela perda de alguém, alguma questão na saúde, questões no seu comportamento. É como se o nosso ponto focal da nossa vida mudasse drasticamente. Muda tudo. Além de quando Plutão pega planeta, Plutão ingressando nas casas angulares, eu acredito que todo mundo que está aqui sabe o que é casas angulares. Quem não sabe, as casas angulares são as casas 1, 4, 7, 10, que tem a ver com a cruz cardinal. Então, eu falo que tudo que acontece nesses ângulos, que tem a ver com essa cruz, são assuntos cruciais. Tudo que acontece no ângulo não passa despercebido, é muito forte aquilo. Então, quando o Plutão passa na casa 1, a nossa forma de ser e estar no mundo morre e renasce. Esse trânsito pode ser o anúncio de uma morte de uma fase e a existência do começo de uma outra fase. Então, por exemplo, essa semana eu fiz 2 mapas com 2 pessoas com trânsito de Plutão entrando no ascendente ali no início de Aquário. Uma ficou viúva. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu de março a junho do ano passado? Porque de março a junho do ano passado, o Plutão deu o primeiro passinho ali em Aquário, deu uma palhinha, retrogradou para Capricórnio e agora entrou de vez. Ela falou, em maio do ano passado eu repensei meu casamento, ou seja, alguma parte dela já estava sintonizada com algum tipo de situação, de um fim, uma crise, uma perda, uma morte, que no caso dela ela vivenciou na casa, né, o luto, foi a morte do parceiro, mas que está mudando ela teve que renascer. Eu falei com ela, olha, se você não fosse casada, você ia estar vivendo algum tipo de renascimento. Foi isso, mas seria alguma coisa. Porque são situações de perda, de desapego emocional, psíquico, que estão vindo para você viver uma alquimia emocional, uma alquimia psíquica no seu eu, e a partir de agora você se tornar uma outra pessoa. Agora, no nível físico, isso pode ser sentido, sim, como questões de saúde, toxinas, né? Eu estava vendo, assim, limpezas, expurgos, podem ter comportamentos catárticos.
Então, a pessoa, às vezes, um Plutão na 1, dependendo de como a pessoa integra toda essa questão emocional, pode ser um período de crises, de questões, de pulsões de morte, pode ser uma fase que a pessoa tem impulsos autodestrutivos, porque Plutão também trata isso. Então, um trânsito de Plutão faz muito necessário que a pessoa faça uma auto-investigação. E como os mitos plutonianos pedem, que encare a sombra, as trevas, os medos, os complexos. Ai, gente, desculpa, olha eu aqui. O que eu fiz, Alex? Espera aí. Pronto. Então, é um momento para fazer essa Para auto-investigação. colocar na apresentação de novo ali. O que eu fiz? Espera aí. Na parte inferior direita, isso aí. Eu, né? Gente, desculpa, eu sou um pouco estabanada com essas coisas. Então, é a nossa noção do eu se transformando completamente. Deixa eu... daria para fazer um workshop, um curso muito profundo, de horas e horas de aula, só sobre os trânsitos de Plutão. Está tendo que ser uma coisa extremamente resumida. Plutão, né, é impossível a gente... Eu até tenho um pouco de aversão a essa coisa de planeta na casa, porque depende, aí aquela coisa, como que esse Plutão está atuando nesse trânsito? Como que estão sendo os aspectos que ele está fazendo? Como é que funciona o regente da casa onde o trânsito está acontecendo? Então, lembrando que não é todo mundo que está passando por Plutão na casa 1 que vai sentir igual. Como que essa pessoa lida com a energia plutoniana? Como que ela lida, né, com essas questões ligadas a poder, controle? Você pega ali um escorpião passando por um Plutão na 1, uma pessoa que tem um escorpião forte no mapa, e uma pessoa que tem um gêmeos forte no mapa, elas vão lidar com esse trânsito de Plutão de uma maneira completamente diferente. Por isso que é muito delicado a gente falar, por mais que a gente faça de casa a casa, porque isso depende de uma série de fatores, tá? A casa 2. A casa 2, quando a gente fala na casa 2, no primeiro momento a gente pensa, né? Dinheiro, gastos, recursos, dons, talentos monetizáveis, valores. O Plutão na casa 2, os nossos valores, eles passam por uma transformação profunda. É como se a gente descobrisse valores de natureza diferente. É um processo, a gente passa por crises e situações que nos instigam e desafiam a encontrar uma noção interior muito mais permanente de valor e de segurança. O desejo por dinheiro e riquezas pode aflorar? Pode. Pode ter temores e sentimentos de ameaça e medos obsessivos de ficar sem dinheiro. A gente está falando de Plutão. Plutão, ele cutuca os nossos complexos. Ele fala de assuntos tabus. Quando a gente fala de Plutão, pode ser uma crise de você começar aquilo que sempre para você tinha um valor, tinha uma importância, você pode passar por uma crise e aquilo deixa de ter importância. Eu tinha um professor que ele falava assim, e ele falava exatamente isso, Plutão na 2, ele não mexe com dinheiro, ele mexe com valores, que é o que está por trás, né, das nossas motivações ocultas, o que está por trás do dinheiro. O Plutão na 2, ele pode trazer crises, que a gente comece a contestar e entrar em contato com situações assim, o meu valor se resume ao meu saldo? Eu valho aquilo que eu trago de dinheiro para casa? Muitas vezes as crises vêm a partir daí. A questão do Plutão na 2, ele dá uma obsessão, uma obstinação. Plutão ele é o rico, né?
Ele é aquele que acessa os recursos. Então, é um momento que as pessoas podem, dependendo de como ela usa essa energia plutoniana, acessar um poder sobre os seus dons, sobre os seus recursos, talentos, desapegar de valores destrutivos, ou muitas vezes também ficar obcecado com autovalorização, com o tempo todo uma necessidade permanente de valorização e reconhecimento. Mas é nessa área que a pessoa vai ter que entrar em contato. É muito impressionante que onde que Plutão passa, ele traz à tona complexos, assuntos mal resolvidos do passado, assuntos mal resolvidos que estavam no inconsciente, né? Que ele fala muito daquilo que está escondido, para aquela área onde ele transita. Então, na casa do dinheiro, complexos, assuntos mal resolvidos do seu passado, questões de carência que podem vir à tona e refletir na sua forma de lidar com o dinheiro, com os recursos, como que você tem prazer, como que você tem conforto na vida. Então, parece que é uma crise numa coisa, mas o que está por trás é muito mais profundo. Casa 3, né? Quando a gente fala de casa 3, a gente está falando da casa da mente, do plano das ideias, de como que você se comunica, do seu movimento, do seu conhecimento. Então, quando o Plutão passa na casa 3, naturalmente, aí vou pegar o gancho dos complexos, podem surgir complexos inconscientes, tudo que tem a ver com Plutão tem a ver com o inconsciente. É aquilo que, complexos inconscientes, até a percepção consciente para trabalhar construtivamente com pensamentos e sentimentos ocultos. Podem vir pensamentos obsessivos. Dá um aprofundamento da nossa mente. A gente começa, a pessoa, aquela área, começa a ter uma necessidade de ir muito além daquela compreensão superficial. Pensa, se a casa do pensamento é a casa da comunicação, a parte da pesquisa, investigação, sondar o assunto de uma forma muito mais profunda. Plutão também fala de poder, de manipulação. Então, até que ponto o conhecimento, a palavra é poder? Até que ponto a gente pode usar o conhecimento e a palavra para manipular? Dizem que o que a gente aprende sob o trânsito de Plutão na 3, a gente nunca mais esquece. E uma outra coisa que eu vejo muito é que quando a gente toma consciência dessas tensões profundas, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais consciente. E isso pode afetar, inclusive, a comunicação, a escrita. Inclusive, é um trânsito muito bom para a gente melhorar, aprimorar, aprofundar a nossa comunicação. Então, seja a comunicação verbal, a fala, a escrita, o que você vai estudar. Pode ser uma fase que, por incrível que pareça, as pessoas elas começam a ficar mais silenciosas, mais misteriosas, mais desconfiadas. Isso pode vir também pensamentos obsessivos, mania de perseguição, às vezes paranoias, né? Pensa, casa 3, Plutão, a pessoa ficou obcecada pelo aquele assunto. E a gente tem que tomar cuidado para os pensamentos não envenenarem. Muitas vezes é como se a gente tivesse uma pressão psíquica. E no caso de Plutão em Aquário, um dos efeitos de Plutão em Aquário, que a gente tem que tomar muito cuidado, é com as possessões coletivas. Então, a manipulação das massas. Aquário está muito ligado ao efeito manada, né? Então, quando a gente fala das ditaduras, as democracias, os líderes, as bipolarizações, quando você defende causas, quantas vezes
a gente não é tomado por esse contágio psíquico coletivo. Então, quando está na casa 3, você pode sentir isso mais nitidamente nos seus pensamentos, na forma de falar. Começam, muitas vezes, a ter discursos manipuladores, que exercem o poder, de uma forma que confrontem. Essa pressão psíquica, se ela não for olhada, pode trazer colapso mental. Além do burnout, né? Porque, como você fala, burnout é o que antigamente a gente chamava de estafa. No caso desse Plutão na 3, é mais, porque não é só da mente que a gente está falando. Quando o Plutão entra aí, ele pega muita coisa que não tem luz, muita coisa que pode vir de uma forma destrutiva. Então, esse trânsito pode ter questões também ligadas a transporte, a viagem, a direção, medo, compulsões, enfim, dá para aprofundar muito, mas a gente tem que pensar no planeta, o campo que está sendo criado e a área, e aí fazendo as conexões. De novo, lembrando, como que a pessoa desenvolveu a mente dela, como que é o nível, é uma pessoa que faz terapia, é uma pessoa que não faz, é uma pessoa que consegue ficar em silêncio, porque Plutão, ele fala muito daquilo que não é dito. Às vezes, a pessoa que tem dificuldade de ficar em silêncio, com Plutão na casa 3, começa a ter medo de ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Então, é uma área, é uma casa que eu vejo nitidamente muita crise quando eu atendo. E com esse Plutão, e quem tem Aquário na 3, esse Plutão na 3 em Aquário, tem que tomar muito cuidado para também não ser inflamado, né, contaminado por essas questões do coletivo. Agora vamos para a casa 4, que eu acho que para falar Plutão nas casas de água, tinha que ser outro workshop só para Plutão nas casas de água. Por quê? A gente falando, né, do oculto, do inconsciente, daquilo que a gente não tem o acesso racional. Quando você fala de casa 4, além de você estar falando de lar, alma, raízes, condicionamentos da infância, a gente também fala passado, karma ancestral, questões sistêmicas. Quando Plutão passa na casa 4, é a base do mapa, é o momento da gente olhar para as profundezas do eu. Vem, no primeiro momento, uma introversão. Eu falo que a casa, Plutão na 4, na 8, na 12 nem tanto, é uma metamorfose psicológica que esse trânsito pode nos proporcionar. Mas ele pode vir também de uma forma que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, complexos do passado, questões de fases passadas da nossa vida, das nossas infâncias, da nossa infância podem vir à tona. Aonde o Plutão passa, ele usa os assuntos daquela casa para trazer as emoções poderosas e complexas à superfície. Quando a gente fala de uma casa, como a casa 4, que para mim é tão complexa quanto a 8 e a 12, assim, para mim a 4 é uma... Eu vejo isso demais. Porque muita coisa aí pode estar sendo... pode ser transgeracional. Sistemicamente falando, podem ser heranças do nosso sistema, heranças plutonianas, informações plutonianas das nossas histórias. Mas o Plutão na 4 também pode ser uma capacidade de regeneração de questões emocionais do passado, ancestrais, sistêmicos, né? É uma possibilidade também da gente romper com padrões antigos, questões do passado emaranhados, embolados do nosso sistema, memórias de abuso,
de perda, de instinto de sobrevivência, e que quando o Plutão passa ali, aquilo vem para a gente ter que olhar e fazer aquela alquimia emocional e psíquica. São mudanças de vida profundas e estruturais. Sistemicamente falando, e psiquicamente falando também, o Plutão na 4 pode representar a morte simbólica dos pais. Pode ser a morte física, sim, mas eu vi muitos casos que não teve morte física, mas teve o desapego, ou aquela coisa, essa fase acabou. Aí, de morar sozinho, ou de não querer olhar para os pais como olhava antigamente. As questões não resolvidas na linhagem familiar, os complexos, as heranças, tudo está na casa 4. Então, o Plutão, através de crises, conflitos, o Plutão pode trazer situações na nossa vida, envolvendo as nossas emoções, os nossos laços, mas que aquilo ali, na verdade, possa ser um resgate, pode acessar questões do passado, de questões mal resolvidas da nossa família, melhor época para constelação familiar, para fazer uma árvore genealógica psicológica, por exemplo. Qual era a condição psicológica dos meus ancestrais? Eu tive caso de... Outro dia eu fiquei sabendo de uma família que os dois lados teve caso de esquizofrenia, teve caso de não sei o quê. Na hora que um Plutão passa na casa 4, muito dessas questões não resolvidas dessa linhagem familiar podem ser desemaranhadas. Podem passar por essa alquimia. O momento que o Plutão cruza a casa 4, exatamente na cúspide, que ele faz uma oposição ao meio do céu, eu vejo isso muito como uma reorientação do rumo de vida, um novo começo de vida, um novo marco, mesmo que a pessoa esteja inconsciente dessa necessidade interior de mudança, os acontecimentos ou as emoções vão induzir a isso. Aí vamos falar da casa 5, né? A casa 5, quando a gente fala de... Casa 5, ela fala da nossa autoexpressão, né? Nos livros de astrologia, você fala filhos, educação, autoexpressão, criatividade, hobbies, jogos de azar, tinha que ser de sorte, mas falam jogos de azar, autoexpressão, criatividade. O Plutão, quando romances, tá? Prazeres, como você lida. Quando o Plutão passa na casa 5 do seu mapa, aquela sua parte que tem a ver com a sua expressão individual, ela ganha um ímpeto. Lembra que o Plutão, ele traz à tona muito os complexos psicológicos? Então, complexos psicológicos podem surgir quando a gente tenta expressar a nossa individualidade, a nossa criatividade. A gente pode, nessa fase que a gente está com Plutão na casa 5, o que a gente criar, porque ela fala, a casa 5, ela fala das nossas criações. Então, podem ser as nossas criações físicas, biológicas, intelectuais. Então, a pessoa que tem filho sobre um trânsito de Plutão, é meio redundante isso que eu vou falar, mas, assim, aquele nascimento vai mudar profundamente a vida. Claro que o nascimento de filho muda profundamente a vida dos pais. Mas quando isso se dá sob um trânsito de Plutão, ali ali a gente passa por uma perda da inocência, por algum tipo de processo de pulsão de morte, a gente esbarra com a morte ou com algum processo de finitude, de desapego, de medo, de compulsões. A quinta casa, ela também traz muitos traumas, né? E problemas de processos de expressão não resolvidos. E aí dá para a gente aprofundar, falar da quinta casa dos romances,
da parte da sexualidade, enquanto a parte do prazer que a sexualidade traz. E aí, o Plutão, isso traz muito mais magnetismo, muito mais profundidade. Pode ser uma fase que você, se você não vivenciar isso internamente, você pode se relacionar com pessoas plutonianas, ou que tenham esse arquétipo forte, e aí você vivencia romances de formas transformadoras, marcantes, assim como a maternidade, a criação de filhos, podem ser filhos que estejam passando por crises, ou seja, naquele cenário é onde você vai vivenciar processos plutonianos. Lembrando que tem as fases, né? Tem o primeiro toque, quando o Plutão entra, eu vejo, eu concordo, eu não lembro se foi o Alexis ou o Edu que falou sobre isso, que o primeiro toque, ele é mais, ou então se foi quando eu estava estudando, gente, o primeiro toque do trânsito, ele é mais impactante. E aí, à medida que ele volta, e ele entra de novo, a forma como aquilo vai se processando, a profundidade daquilo vai mudando. O que a gente tem que saber é que quando a gente termina um trânsito de Plutão por uma casa, nunca mais a gente vivencia aqueles assuntos como a gente vivenciava antes. Aquilo ali muda definitivamente para sempre. Então, a casa 5, outra coisa, a casa 5 também, ela fala muito de como que a gente lida com os prazeres. Muitas pessoas, elas não vivem, né? Elas sobrevivem. É o que mais tem. As pessoas, a gente está aqui sobrevivendo, mas como que você se coloca na vida? E a sua espontaneidade? O que te dá prazer? O que o que você é na essência? Fala-se muito, né, que Plutão mostra para a gente o que sobra quando aquilo que a gente achava que era nosso é retirado. Aquilo com que a gente se identifica. A casa 5, ela é uma casa de identidade. A casa 1 é o eu, né, é a minha autonomia. A casa 5 é como você afirma aquilo que você é. É como você mostra aquilo que você é. Um trânsito de Plutão, aquilo que às vezes você acha que você é, que você mostra, aquilo ali às vezes você descobre por meio de crises, traumas, lutos, questões instintivas e viscerais, que você não é aquilo, ou aquilo não é mais você. Então, é uma casa que a gente também entra numa crise bem profunda, mas que você pode sair renascido se souber lidar com essa profundidade. O Plutão é isso, é não negar as sombras. É não querer destruir, esconder aquela parte feia, porque aquilo, às vezes, a gente tenta destruir, e tudo aquilo que você destrói aparece, ou por meio de destino, ou as situações, acontecimentos, aquilo que a gente tem que viver naquela área que Plutão está passando, é o destino. Acho que abriu algum microfone. Oi. Não, Fernando, oi, sou eu. Só, o horário, né? Um pouquinho mais rápido, Tá. Ainda tem bastante tempo, mas só para a gente não perder de falar das 12 casas, que eu acho que é importante, né? Agora, a partir das 6 é mais rápido. Estou reduzindo. Casa 6, a gente fala de trabalho, a vida cotidiana, como a gente se relaciona com o nosso corpo, com o ambiente de trabalho, as pessoas às quais servimos e que nos servem. Então, é uma transformação muito profunda nessas relações. De novo, complexos psicológicos profundos, inseguranças podem vir à tona no local de trabalho, problemas de saúde, o que a gente tem na saúde quando o Plutão passa na casa 6, ele mostra, ele traz à luz o que está oculto em nós. Então, sintomas crônicos, que podem emergir em forma de doenças, indisposições, na verdade, ele está revelando um desequilíbrio já existente. A sexta casa, ela pede para a gente fazer ajustes refinados nas nossas vidas.
A gente pode ter obsessão pelo trabalho, assuntos do trabalho e do ambiente de trabalho podem nos estar consumindo de uma forma obsessiva. Então, até os sintomas que o corpo está revelando podem ser, né, toxinas, venenos acumulados, e o Plutão traz aquilo à tona com o objetivo de purificar o corpo e facilitar o processo de cura. Grandes transformações na forma como se lida com o trabalho, com o servir, com o dia a dia. Como que você lida com as pequenas coisas do dia a dia? Normalmente vindo de crises. Correndo, gente. Na casa 7, o que é muito interessante dos trânsitos da casa 7, que é a casa do outro, né, dos relacionamentos, é que muitas vezes o trânsito que a gente sente na casa 7, a gente pode sentir no palco dos relacionamentos ou por meio da outra pessoa. Ou alguém que vai representar aquele planeta, ou aquela área que você está tendo ali que trabalhar a cooperação. Então, os relacionamentos íntimos, eles tornam-se catalisadores dessa transformação pessoal. O Plutão na casa 7, ele testa a verdade e a profundidade desse relacionamento. Ele traz à tona aonde a gente se sente insatisfeito, incompleto, o que ele mostra. É como se a nossa entrada no mundo subterrâneo viesse através do outro. Então, são os relacionamentos, ou o outro, ou o inimigo declarado, que a casa 7 também fala dos inimigos declarados, ou as projeções, que tudo isso a gente fala da casa 7, eles ativam os complexos emocionais que estão na nossa psique. Então, à medida que o Plutão vai transitando pela casa 7, as pessoas com as quais a gente é envolvido, elas podem refletir, né, a imagem da nossa sombra, do nosso inconsciente. Podemos experimentar jogos de confronto, de poder, de manipulação. É um momento para a gente investigar a questão do equilíbrio em relação ao poder. O poder está sendo exercido de forma igualitária. É um momento que a gente precisa aprender as lições da reciprocidade, cooperação, o dar e do receber, lidar, como que é isso? Entender os complexos que aquele relacionamento ativa em você. Então, é um momento, pode ter morte simbólica, né, do relacionamento, aquele relacionamento que passa por crises, e a partir daquela crise o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo, ou nosso relacionamento ressurgiu, e pode ser morte física do parceiro. Plutão na casa 8, que é a casa onde ele rege, né? Fala de... pode trazer de novo às superfícies questões não resolvidas de relacionamentos anteriores. Um aumento da sensibilidade para os sentimentos ocultos ou não expressos. É uma fase que a nossa pulsão de morte está muito aflorada. Impulsos inconscientes, que a gente fala da casa 8, a casa 8 é a casa de Plutão. Eu tenho Plutão na 8, eu sei como que é isso. É diferente CT e CT passar. Mas é uma afinidade com esses assuntos de casa 8, né? Sistema de valores, aquilo que é compartilhado, as trocas no nível monetário, emocional, físico. É como se quando o Plutão passasse nessa casa, é nessa área que a gente se sente enfraquecido, modificado, transformado. Aqui a gente está falando da intimidade, casa 8 fala também da fusão com o outro. Então, você fala a sexualidade, o dinheiro, a intimidade, os recursos compartilhados. Então, o Plutão na 8 pode também despertar a sexualidade de um nível nunca antes visto, pode também trazer à tona lutas e conflitos de poder que às vezes estavam escondidos, que estavam ocultos, traz um momento da nossa sensibilidade para o oculto, para aquela parte metafísica, traz uma necessidade da gente ir além em fenômenos ocultos, psíquicos. A questão é o seguinte, quando você fala de Plutão e casa 8,
ele está no seu domínio natural. Então, não é uma época fácil, não é leve. Não é só transformação e alquimia. Isso normalmente vem depois de uma fase de crise, de desapego, de algum lugar que você não gostaria de ir, mas você tem que ir porque você não tem escolha, e aí você acessa. É aquela coisa da gente, muitas vezes, se descobre preso no nosso inferno pessoal, naquele mundo subterrâneo. Ter que entrar em contato com emoções e sentimentos perturbadores, mas é também um momento muito propício para a gente se reerguer. De novo, somos chamados a olhar a morte de frente. Mas tem uma frase que eu adoro para Plutão na 8, que é: quem não morre não vê Deus. Então, o que você só acessa porque teve a perda, porque teve a crise? É algo que sem a crise não daria. Plutão na casa 9. A nossa visão de mundo, a forma como a gente percebe a vida e o cosmos vai passar por transformações significativas. Nossos sistemas de crenças, a nossa ética, a nossa moral, aquilo que dava uma sensação de sentido ou de propósito, pode simplesmente implodir, explodir. É um momento de crise, porque o nosso sistema filosófico de valores, de crença, pode passar por uma morte que vem acompanhado de um ressentimento, de uma amargura. Não é uma desilusão, igual quando é Netuno, é uma coisa que traz uma amargura. Mas é uma fase também que nos traz muito o impulso de explorar de uma maneira profunda o sentido da vida. As viagens, né, que a Casa 9 também fala de viagens, ou viagens físicas, ou viagens intelectuais, que a partir do momento que você acessa um conhecimento que te eleva, que te evolui, as viagens, elas podem provocar mortes e renascimentos emocionais e psicológicos nesse período. E eu vejo muito isso. Às vezes uma viagem muda o rumo da vida. Uma viagem, você quer largar, você vê que você quer separar, porque é uma percepção muito elevada de uma faceta da sua vida. E essa viagem, quando você está passando com Plutão na 9, ela pode trazer experiências que vão ter um efeito de mudança na vida sobre nós. A verdade é que por onde Plutão passa, a gente vai ter que destruir e desapegar de alguma coisa. Plutão na casa 10, que é um outro trânsito importantíssimo, que ele não afeta só os nossos objetivos na carreira profissional, metas, realizações, igual fala a carreira, trabalho. Não, ele faz a gente ter uma compreensão muito mais profunda daquilo que somos e por que a gente está no mundo. É uma necessidade de avaliação dos motivos ocultos que alimentam a nossa ambição, o nosso desejo de poder, de sucesso material. Ele estimula, né, o desejo de assumir o controle ou de dominar situações. A gente pode experienciar, por meio do Plutão na 10, intrigas, lutas de poder, situações que podem despertar complexos de infância, ou situações ligadas a poder, à autoridade, à hierarquia, que são mal resolvidos. Então, aqueles assuntos de casa 10, eles são estimulados, mexidos de uma forma muitas vezes inconsciente, por meio de crises, processos que trazem complexos, situação de poder, falta de poder, controle, desejo, ambição, por meio do Plutão. Plutão na casa 11, de novo, complexos psicológicos e problemas que a gente pode ter no passado podem ser projetados e revividos em circunstâncias que envolvem grupos, instituições, questões políticas, sociais. Isso pode vir, muitas vezes, por meio de uma crise, sobre qual posição que a gente ocupa na sociedade e na coletividade que a gente faz parte.
Metas, né? A casa 11, ela fala de metas, de objetivos de vida. Metas que antes a gente achava importante, que a gente achava desejável. De uma hora para outra, aquilo ruim, aquilo não é mais. Nossa, aquilo que eu lutei a minha vida toda, eu vejo muita crise. Assim, consegui, não é mais essa montanha que eu quero. Aquilo não é mais tão central na minha vida. E pode trazer também crises sobre a posição que a gente ocupa na sociedade, na coletividade da qual a gente faz parte. Podem ter sentimentos, pode invocar sentimentos de complexos, tabus envolvendo amigos. Algumas amizades vão terminar e precisam terminar no trânsito de Plutão na 11. E podem surgir também amizades ou contato com grupos, instituições que terão um efeito profundo e transformador na nossa vida. Aí, peraí que eu tenho que achar. Plutão na casa 12. A casa 12, ela é muito interessante porque a casa 12 é tudo que, né? Ai, peraí. Tudo que está oculto. Tudo que está naquele processo incubatório, tudo que está no nível do inconsciente. Então, é uma oportunidade da gente descobrir, iniciar um relacionamento com aqueles aspectos do nosso ser negados, reprimidos, inconscientes, influências do passado. Quando a gente fala de passado de casa 12, pode ser o passado intrauterino, porque um trimestre, né, da gravidez da nossa mãe tem a ver com a casa 12, tem um com a casa 8 e com a casa 12, mas a casa 12 é aquela nossa fase de espera, aquele período incubatório, o antes, né, do encarnar. Então, é um momento, talvez, que influências, impressões, lembranças, complexos desse passado podem vir nos afetar, sonhos que evocam medos, complexos, abusos, manipulações ou do passado, ou de outras vidas, ou da nossa ancestralidade, ou do nosso sistema. É como se fosse uma câmara de compensação. Nós somos forçados a enfrentar essas questões pendentes do passado. Tanto na 4, na 8 e na 12, aquilo é mais desafiador porque era mais difícil da gente acessar, né? Agora, é um momento de aumento da consciência, da percepção e de uma preparação para o renascimento que vai acontecer quando ele entrar na casa 1. Então, a gente tem sempre que pensar que quando o Plutão está na 12, ele está te preparando para algo que talvez você veja materializado que esse trânsito esteja fazendo quando chegar na 1. Nossa, deu 1 hora certinho, né? Peraí. Então, consegui correndo, mas correndo muito, pulei um monte de coisa que eu tinha escrito, mas eu acho que deu para eu falar o mais importante dos trânsitos de Plutão. A última coisa, posso falar mais uma coisinha? Claro, fica à vontade, tá com tempo ainda. Tranquilo. É como se fosse assim, para fazermos Você quer mostrar alguma coisa? Não, isso eu não fiz slide, isso aí foi umas coisas que eu anotei para reflexões. Porque, assim, tem mudanças à moda Netuno, tem mudanças à moda Urano e tem mudanças à moda Plutão. A gente não lida com as mudanças de todas as formas. Lembra, é um campo e que tipo de comportamento, como é que eu posso honrar aquele planeta me alinhando com aquele princípio arquetípico daquele planeta que está passando naquela área. Então, vou dar coordenadas plutonianas. Primeiro, como fazer mudança à moda de Plutão? É preciso ser radical. Com Plutão, mais ou menos, só um pouquinho não muda nada. Primeira coisa, onde Plutão está passando, tem que ter uma mudança radical. É preciso extrair, tirar da vista, do campo da visão, esconder dos olhos. Eu acho que chutar o balde é mais Urano.
Que chutar o balde, você chuta. É uma coisa mais rompante. O Plutão, ele tem aquela coisa do subtrair, do desapego. Nem sempre, quando você chuta o balde, não dá nem tempo, você já chutou. Mas dependendo de como você esteja falando do chutar o balde, pode ser. Subtrair elementos da vida. Como facilitar o trânsito de Plutão. Como fazer uma mudança à moda de Plutão. Subtrai elementos da vida. Jogue coisas fora. Limpe a situação, arrisque, esclareça. Não deixe dúvida. Desarme o outro. Decrete o fim. Paga a conta. Sane os débitos. Zere as situações. Desapegue internamente da coisa. Vai até o fim para esgotar. Então, aquela coisa. Deu essa frase, mas vai no inferno, abraça o capeta, sabe aquilo? Enfim, eu acho que impõe, né? Ele não dá opção. Não dá opção. Tanto que ele rege a casa 8, que é a casa dos impostos, né? Tudo que é imposto a ti e tu tem que seguir. Então, o jeito é a gente aceitar aquela supressão, aquele corte, ou aquela mudança, aquela transformação que nem sempre a gente quer, né? Que a gente não é educado, nós, seres humanos, né, até para nos protegermos, o instinto de autoproteção é resistir às mudanças. A gente resiste às mudanças. Só que no caso de Plutão, a gente não tem essa opção. E uma coisa importante, porque assim, olha só, ele encerra capítulos, mas uma coisa importante da casa 8, e a casa 8 ensina que toda perda, onde tem perda, tem ganhos. E onde tem ganhos, tem perdas. Sim. Até porque diz assim que a pessoa mais perigosa é aquela que não tem nada a perder, né? Sim, é. É muito isso, Plutão. E existe um poder que só vem quando a gente desapega. Uhum. Esse é o poder muito plutoniano. Quando você desapega, você se empodera. Mas isso é no final do trânsito. Porque, assim, não dá para romantizar. Gente, às vezes, como ele é o último planeta e ele não é visível a olho nu, ele representa muito o inconsciente, porque às vezes a gente só entende o trânsito depois que ele já acabou. Não é igual um trânsito de Saturno. O trânsito de Saturno é perceptível. O trânsito de Saturno, você sabe o que é. Eu vejo nos meus atendimentos. Todo mundo, quando eu começo a explicar o trânsito de Saturno, todo mundo se identifica, né? Impressionante. É concreto, né? O Plutão, eu tive que mudar minha forma de explicar o trânsito de Plutão, porque antes, a maneira que eu fazia, a pessoa não pegava aquilo. Por quê? Porque ele pega... quando eu estudei trânsitos, meu professor, ele fazia como se fosse aquelas raias da piscina, aí ele falava assim, trânsito de Saturno, aí ele punha mais em cima, no nível mais superficial, trânsito de não sei o quê, aí ele fala, Plutão é aqui embaixo, ó, o mais lá no fundo, é a parte então é como que a gente vai sentir, por isso que é um trânsito desafiador, né? É aquilo que está acontecendo no subterrâneo. Fernanda, muito legal, muito interessante mesmo, né? Eu acho que esse assunto é um assunto extremamente rico. Em uma hora é muito pouco para a gente conversar sobre isso, né? Porque aqui a gente vai falar também muito sobre as emoções e as impressões de cada um, né? Então, é muito interessante. Consuelo, eu já vou te passar a palavra. Só lembrando uma coisa interessante que tu falou, por exemplo, o trânsito de Plutão a gente só percebe depois de passar, né?
E esse é um exercício muito interessante de fazer, quem tem a oportunidade, porque na nossa vida nós vamos passar aí por 3, 4, 5 casas de Plutão, dependendo da época, né? E então essas 5 casas, você olhando em retrospectiva, você consegue perceber claramente o que você transformou nessas casas ao longo da tua vida, né? Mas na casa onde o Plutão está passando, isso você ainda não está entendendo exatamente o que é que está passando. É muito interessante isso. Consuelo, tens a palavra, Consuelo. Eu fiquei com medo de você terminar, eu falei, deixa eu perguntar logo, né? Não, eu queria ver como é que vocês viam. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Fernanda, achei maravilhosa a sua palestra. Agradeço, querida. Tem o Plutão na 8, vamos ver como é que está acontecendo, né? Mas eu tenho Natal na 3 e eu me identifiquei bastante com aquilo que você falou. E eu queria saber, por exemplo, né, quem tem assim uma cúspide de aquário, né, no grau 21 de aquário. Então, ele está na casa anterior, né? Mas quando ele entra 0 grau de aquário, ele já mexe com essa outra casa que está nessa cúspide bem avançada? Não, porque ele é um planeta muito lento, Plutão é muito lento. Ele é um planeta geracional, transpessoal. Então, se ele está 0 de aquário e a cúspide da casa está 21, então ele está 21 graus da casa. Uhum. Então, você está sentindo na casa anterior. Uhum. Olha, Plutão, vou te falar, você começa a sentir o Plutão no máximo 3 graus antes do planeta. Agora, da cúspide da casa, eu ainda coloco... Você sabe, assim, tem astrólogos que só consideram, assim, a orbe muito curtinha dos transpessoais. Eu sinto antes, eu aumento um pouquinho, porque eu acho que tem pessoas mais... Por exemplo, eu sou aquariana com ascendente em peixe, eu sinto tudo antes. Então, eu abro um pouquinho, mas 20 graus é muito. Então, você pode colocar uns 2, 3 graus. Você concorda, Alexis? Concordo. 3 graus é o que você vai realmente começar a sentir na pele, o Plutão, né? Então, se a cúspide é 21 graus, você vai sentir essa energia aquariana ainda na casa que não é regida pelo aquário, né? Na casa anterior, né? E isso é muito interessante. E inclusive, né, eu agora estava aqui, isso é assunto até para um outro evento nosso, mas lembrando que o seguinte, que o ascendente do Brasil é aquário, né? E o Plutão está no final, né? No final, mais para o final, não é? Sim, no final. Está na 12, né? Mas, né, a gente já começa a ter que pensar um pouco, né, a esse respeito, né? Isso é uma coisa interessante. Alguém mais tem alguma questão? Quer colocar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Oi, Cláudio. Oi, deixa eu só tirar aqui que eu estava com proteção no vídeo. Não, eu queria só pedir uma coisa, se fosse possível, como ela não conseguiu passar todos os slides, se fosse possível disponibilizar para a gente depois. É possível, Fernanda? Claro. Porque aí a gente acompanha e vê até aquelas questões que você que não deu tempo, porque realmente o tempo é curto e o assunto é muito profundo. O que acontece é assim, eu tenho as minhas anotações e tenho os slides. Tem muita coisa que eu falei que não está no slide. Mas tem muita coisa que você não falou, que você não falou e que está no slide. É isso que eu acho interessante, para a gente poder compor com o que você colocou. Entendeu? Eu percebi isso. Você tinha coisas ali muito tinha mais coisas interessantes. Eu tive que resumir, senão vocês... Exatamente, é deu todo certinho, tempo. Né? Pois é. Se for possível disponibilizar depois, ótimo.
lá no Pode grupo mesmo. Vai ficar gravado, né? Eu combino depois com a Fernanda. Tá ótimo. Obrigada, Alex. Oi, Volney. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Queria agradecer muito a palestra, muito legal mesmo, Fernanda, parabéns. Parabéns para o Eduardo e para o Alex também, porque essa iniciativa dessas palestras estão sendo maravilhosas. Eu estou sendo contemplado com trânsitos bem interessantes, né, nesse momento. E a minha pergunta é em relação à casa oposta, né? Como o Plutão, por exemplo, pega a casa 2, no meu caso, está oposto a 8. E a 8 é muito significativa no meu mapa por presença de planetas bem relevantes ali, né? Então, assim, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? As casas que têm planetas e que estão fazendo, assim, aspectos relevantes com esse planeta, né, nesse momento. Perfeito, porque é por oposição, né? É a pressão vindo da casa oposta. Interrompi alguém. Não, acho que não, acho que está tranquilo. Tu quer continuar, Fernanda? Não, ele falou certinho, sim. Sim, com certeza. Né? O trânsito sempre vai lidar com as duas casas, a casa que ele está passando e a casa oposta, né? Isso aí é bem interessante. E geralmente a casa oposta vai lidar muito mais com a sombra também, né? Isso me chama muito a atenção, é bem importante estar ligado nessa questão da casa oposta também. Bom, era só essa... aqui ele faz a quadratura também, né? Isso, em alguns momentos também. As casas que eu tô com esse trânsito, eu tô com esse Plutão bem no meio do céu, pegou um super quadrado, pegou a casa 10, a casa 1, a casa 7, a casa 4. Nossa, impactante. Tudo transformou. Pega tudo. Tudo transformou. Quando a gente fala de Plutão, gente, eu percebo até em sextil e trígono, eu vejo crise. Só que é como se no sextil e na... Gente, Plutão é Plutão. Eu falo assim, Saturno é Saturno, Plutão é Plutão. Mesmo com o sextil e com o trígono, vem uma crise, mas que talvez você tenha mais consciência, que talvez a sua forma de lidar com aqueles complexos, a sua forma de desarmar, de finalizar, de zerar, você tenha mais consciência e faça isso com mais facilidade, mas é Plutão. Claro que a conjunção é o mais forte de todos os aspectos. A oposição e a quadratura também são bem fortes. Para mim, a conjunção é o mais forte, porque a conjunção é uma soma, né? Aquele ponto do mapa receptor, ele tem uma alquimia com Plutão. Agora, observem também, se o trânsito de Plutão estiver fazendo trígono e sextil, você vai ver que naqueles pontos que estão sendo tocados, você também vai passar por uma crise, mas talvez aquela crise que você saia de uma facilidade, tipo assim, aquela crise que você vai sanar os débitos, um desafio para você desapegar e você consegue desapegar com mais facilidade, ou flui melhor aquele processo, mas o processo acontece mesmo nos aspectos fluidos. Acho que né? Acho que foi. Não ouvi, Alex, está? Alex, você está mudo. Isso, tá, desculpe. Eu acho que é isso, Fernanda. Acho que foi muito esclarecedor, tá? É um assunto muito instigante, muito interessante, e realmente deveria ter mais tempo, né? Desculpe, Fernanda, tá te acelerando, né? Imagina. Mas, só para a gente estar dentro daquilo que a gente estipulou. Mas realmente, parabéns, obrigado aí para todo mundo. Amanhã a gente vai continuar ainda, temos mais uma palestra, amanhã com a Patrícia, e amanhã eu já disponibilizo, então, a gravação aqui para a Fernanda, depois eu converso com ela para ver como é que a gente faz para disponibilizar também esses slides, e eu acho que é isso. Agradecendo mais uma vez aí para todo mundo, Obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Tá? Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite, tchau. Parabéns aí. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã.